Vocês já me perguntaram mais de uma vez se usar camisa xadrez, chapéu de palha, enfim, não seria apropriação cultural da indumentária caipira. E definitivamente isso aqui não é a mesma coisa que usar cocar indígena como fantasia de carnaval. Por quê? Ao contrário dos elementos da indumentária indígena ou dos trajes afro-brasileiros das baianas, isso aqui nunca foi uma indumentária tradicional brasileira. Então deixa eu te explicar essa história direito. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora especialista na história das roupas antigas e você está no canal da Modista do Desterro. Essa ideia de indumentária caipira com camisa xadrez e chapéu de palha não é um traje tradicional. Ele foi inventado no século XX. No Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, o caipira é definido como homem ou mulher que não mora em povoação, que não tem instrução ou trato social, que não sabe vestir-se ou apresentar-se em público, habitante do interior, canhestro e tímido, desajeitado, mas sonso. E essa definição é feita levando em consideração o que os moradores dos meios urbanos ou as elites dos meios rurais consideravam como roupas e comportamentos adequados. Mas também repete um bocado de descrições que foram feitas nos anos 1800, como essa aqui de 1810. Nenhuma dificuldade há em distinguir os habitantes da cidade de São Paulo dos das localidades vizinhas. Esses últimos, quando percorrem a cidade, usam calças de tecido de algodão e um chapéu cinzento, sempre envolvidos no indispensável poncho, por mais forte que seja o calor. Pelos mesmos têm os habitantes da cidade pouquíssima consideração, designando-os pela alcunha injuriosa de caipiras. O que o Auguste de Saint-Hilaire, que é o francês autor do texto que eu li agora, está descrevendo é isso aqui. Era assim que se vestiam os homens caipiras originais. E caipira era um termo exclusivo para os paulistas do interior. Já as mulheres caipiras usavam saias, camisas e essas mantilhas escuras. Nos textos de 1800, os caipiras são descritos como pessoas brutas, sem instrução, preguiçosas, de andar pesado e doentes, o que Monteiro Lobato usou de base para compor a figura do Jeca Tatu, que por sua vez serviu de base para a criação do Jeca dos filmes do Mazzaropi. E se você nunca ouviu falar sobre os filmes do Mazzaropi, esse cara foi uma potência do cinema popular brasileiro, com 32 sucessos absolutos de bilheteria no currículo entre 1952 e 1980, com filmes que batiam de frente com as produções americanas e eram exibidos no Brasil inteiro, até em salas de cinema improvisadas. O personagem caipira do Mazzaropi era um homem simples do campo, muito influenciado pelo Jeca Tatu do Monteiro Lobato, mas também pelo Carlito do Charles Chaplin. Mas o figurino do caipira do Mazzaropi não usava essas camisas xadrez que a gente associa com caipira hoje. O que ele usava eram quadriculados de duas cores, um tipo de tecido que era realmente muito popular entre os trabalhadores do século XIX, conhecido como guingão ou riscado. Só que nas descrições dos caipiras paulistas de 1800, ele quase não aparece, porque aqui no Brasil esse tecido estava associado aos escravizados. E a gente tem um vídeo inteirinho contando a história desse tecido aqui no canal, que está linkado na descrição e também no card. Na descrição desse vídeo você também encontra todas as referências que eu utilizei nessa pesquisa, para você estudar e aprender por conta própria e não sair falando bobagem na internet. Mas membros e apoiadores do canal têm acesso direto à minha biblioteca com todas essas referências organizadinhas em PDF. E o link para assinar ou apoiar o canal está aqui embaixo na descrição. Essa camisa quadriculada de Jeca do Mazzaropi provavelmente tem uma boa influência do cinema de faroeste dos Estados Unidos. Uma outra caracterização que o Mazzaropi vai trazer para a figura do Jeca é essa presença de sobrancelhas e de bigodes muito pesados. Um recurso que já era usado no teatro de 1800 para caracterizar personagens das classes trabalhadoras e também personagens com uma capacidade intelectual reduzida. E o uso da pintura nos dentes para simular a ausência deles na boca também aparece nos filmes do Mazzaropi. Então não dá para a gente falar em apropriação cultural de uma coisa que nunca foi uma prática ou uma indumentária tradicional, mas que já nasceu de um estereótipo criado pela visão que a elite tinha sobre as classes trabalhadoras.
Roupa de festa junina não é traje histórico, é traje folclórico. E existe um abismo de diferença entre as duas coisas, meu bem. Trajes folclóricos são só sabor histórico, porque trajes folclóricos, e aqui eu estou falando de um fenômeno europeu, que depois vai ser replicado aqui na América no século XX, são tradições inventadas e bem recentes. Na Europa, no final dos anos 1700, quando a urbanização estava ganhando força e muita gente estava trocando o campo pela cidade, grupos de intelectuais que se interessavam pela cultura popular começaram a ficar preocupados com o desaparecimento das práticas tradicionais que vinham do campo e que realmente eram práticas muito antigas e que eram ligadas essencialmente à população camponesa, como os hábitos das festas de casamento, músicas e danças tradicionais, vestimentas, as histórias transmitidas oralmente, em alguns casos até as variações locais da língua. E só para ficar na questão dos trajes, esse processo acontece basicamente no século XIX, né, gente? E aí a moralidade de 1800 olhava para as roupas de 200 anos antes e nem sempre essas roupas se encaixavam nos conceitos de 1800. Então, os vitorianos reinterpretaram os trajes históricos para caber dentro da moral e dos conceitos estéticos deles, misturando materiais e técnicas de séculos diferentes, alterando as silhuetas, tirando e acrescentando volumes. Isso não era problema, gente. Eles achavam que eles estavam arrasando e realmente não tem problema, porque é isso que é um traje folclórico. Uma reinterpretação de elementos históricos selecionados e recortados, mas com uma leitura dos tempos atuais. Então, eles não estavam tão errados. O que é complicado é olhar para esses trajes como se eles fossem um testemunho perfeito de trajes do passado, coisas que muitos deles, como os das festas juninas, nem sequer tentam ser. E eu preciso ser justa e dizer que hoje existem associações folclóricas que pegam muito firme nessa questão da pesquisa dos seus trajes, que vão atrás realmente de elementos históricos, que procuram fazer coisas que têm uma fundamentação, mas isso não é a regra. E definitivamente não é uma preocupação das festas juninas. Essa coisa do caipira de xadrez ascendente é muito mais presente nas festas atuais do Sul e do Sudeste. No Norte e no Nordeste, a chita é muito mais presente, e isso tem uma base histórica bem mais antiga que o xadrez. Porque no Brasil de 1800, a chita se tornou tecido de pobre ou de roupa simples para ficar em casa. As saias rodadas com anáguas são reinterpretações da saia de 1840 até 1860. As fitas provavelmente sejam referências ainda mais antigas, porque a gente tem descrições de 1700 relatando como, em dias de festas, as mulheres camponesas, as mulheres pobres, enfeitavam as suas melhores roupas com fitas coloridas. Os remendos das roupas também fazem referência a uma prática antiga, a necessidade de consertar as roupas para que elas durassem o máximo de tempo possível, o que originalmente era feito para ficar quase imperceptível, mas que nos trajes juninos precisa ser visível para ser entendido, porque é uma prática que a nossa cultura perdeu, diferente das comidas, graças a Deus. Só não me venham com esse papo de pamonha fit, porque já me bastou a desgraça de descobrir que tem gente fazendo saquinho de Cosme e Damião saudável. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Então já sendo seu dedinho nesse botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, dá uma clicadinha gostosa nesse botão de hype e sendo alguém que vai plantar a discórdia, me conta aqui nos comentários se o nome certo é Canjico ou Mungunzá.